para a nossa última roda de conversa do dia de hoje. Nós já tivemos aqui a oportunidade de ouvir sobre as experiências de Estados Unidos, de Europa, ouvimos um pouquinho sobre Porto Rico e agora vamos voltar nossas atenções aqui para a nossa América Latina, né? Vamos incrementar a conversa sobre Brasil, botar mais gente nessa roda e trazer também os companheiros de Porto Rico para a gente fazer um diálogo sul-sul, como a gente chama, um diálogo latino-americano em torno do termo territorial coletivo. Vou mais uma vez pedir para todo mundo voltar para os seus lugares, para a gente dar sequência. Depois dessa mesa, a gente vai ter um encerramento dinâmico e, como todo mundo já viu, a gente tem um bolo maravilhoso para comemorar o aniversário do TTC, vamos cantar parabéns, vamos retomar o momento do cafezinho. Então, por favor, vamos voltando. Então, para compor essa última mesa, né, para dialogar aqui com a gente sobre os limites e as potencialidades do termo territorial coletivo na América Latina, queria mais uma vez chamar os companheiros de Porto Rico, Mário e Bárbara. Queria também, mais uma vez, chamar a Jurema, que eu acho que não está aqui. Acho que foi fumar um cigarro, daqui a pouquinho ela chega. Queria chamar também a Neide, liderança do Grupo Esperança. E queria chamar o Paulo, presidente da Associação de Moradores da Comunidade do Trapicheiros, para compor essa mesa. Bom, para essa nossa última rodada aqui de diálogo, nós provocamos os nossos convidados a responderem as seguintes perguntas. Como vocês enxergam o potencial do termo territorial coletivo em favelas, em assentamentos informais? Especificamente para o pessoal de Porto Rico, de que forma o TTC contribuiu para o desenvolvimento territorial do Canho Martim Penha, né, comunidade na qual ele foi aplicado, e como eles avaliam o engajamento dos moradores e as melhorias do termo territorial coletivo, considerando o seu período de aplicação, né? Não sei se vocês lembram da apresentação inicial do Mário e da Bárbara, mas o termo territorial coletivo em Porto Rico já tem alguns anos de aplicação, então a ideia é que eles possam dar um panorama para a gente sobre os resultados desse período de aplicação lá em Porto Rico. E especificamente aqui para a gente no Brasil, as perguntas são: de que forma o termo territorial coletivo pode ajudar na luta pela moradia, né, que é uma luta histórica no nosso país, e como tem sido a experiência de estar como comunidade piloto do projeto. Como é que vocês enxergam isso? Como é que está sendo esse processo de construção nas comunidades? Enfim. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar agora, tá bom? Vou passar a palavra aqui sem mais demora. Ante a pergunta de como... Bom, sobre a pergunta sobre como vemos o potencial do TCC nas favelas. Bom, através desse terceiro seminário, vemos o intercâmbio de saberes e experiências. E no nosso caso, que representamos Porto Rico, entendemos que é uma alternativa e uma opção viável para que, a nível nacional, o Brasil se avalie, se considere a opção do TTC. Muitas vezes, como dizemos, o conhecimento é poder. Se os moradores conhecem e entendem o modelo, esse modelo de propriedade coletiva da terra aparece como uma opção importante, com o objetivo de garantir a permanência dos nossos assentamentos urbanos ou nossos assentamentos espontâneos. Durante esses dias e nas visitas que fiz a Rio, eu vi como as favelas ocupam um lugar privilegiado na periferia da cidade, com uma vista espetacular, que
qualquer especulador da terra ambiciona esses espaços e, de alguma forma, ter um termo territorial que assegure a esses moradores que eles possam permanecer nessas comunidades por gerações, né, seus filhos, netos, é fundamental. No caso de Porto Rico, essa foi, sobretudo, a consideração principal que nós tivemos, reconhecendo que estávamos em volta de um reservatório de água e que, depois da dragagem, essas terras seriam valorizados, estavam próximos ao centro financeiro do país, reconhecendo que esses grandes empresários já estavam começando a ocupar nossas comunidades. Nós vimos a alternativa e a solução no TTC. De outra forma, né, o título individual era a proposta que o governo tinha, como os grandes desenvolvimentistas da cidade, eles iam nos deslocar e ficar com a terra mais valorizada. Então, a partir dessa perspectiva, eu entendo que essa é uma opção viável, efetiva, para que os moradores da favela mantenham a ocupação dessas terras e sua regularização. De que forma o TTC contribui e segue contribuindo para o Canhão Martins Pena? Olha, pela lei de 2004, todo o território que compreende as 8 comunidades foram transferidos ao TTC. Então, ao ter as terras em mãos da comunidade, isso viabiliza o desenvolvimento de novas moradias familiares, que, como vocês viram na apresentação, mas também temos terrenos muito bons fora da área inundável, com potencial de desenvolvimento, e agora o nosso TTC está considerando a possibilidade de considerar essas terras também dentro do projeto. E isso é um ganho para nós, porque normalmente a cultura do bairro, das comunidades, entendem moradias unifamiliares, onde as famílias têm seus animais, e no conceito de vivenda multifamiliar, obviamente, isso é inviável. Então, a moradia multifamiliar, uma das coisas que a comunidade se perguntou é que é possível construir num segundo, num terceiro nível, sejam residências, e os espaços do primeiro nível, de um primeiro andar, sejam de usos comerciais, onde, enfim, se pode construir uma lavanderia, um café, um mercado, ou qualquer outro estabelecimento comercial que permita que essa família melhore o seu desenvolvimento econômico. Então, o projeto considera o desenvolvimento econômico comunitário através dessas opções de usos mistos em projetos de moradias multifamiliares. Como avaliamos a participação e o compromisso dos moradores? Bom, de diferentes formas. Participamos não somente em reuniões, mas também em torneios comunitários, de basquete, de vôlei, onde aquele morador que não vai na reunião, mas sim contribui levando os adolescentes, as crianças, e aí os pais se comprometem a levar comida. Então, temos diferentes formas de participação. Muitas vezes pensamos que a participação se limita a esses espaços, como esse aqui, mas existem diferentes formas de participar. Eu vou passar a palavra para a Bárbara para que ela fale um pouco sobre isso. Bom, acrescentando um pouco ao que disse Mário, a nossa participação como líderes
no TTC melhora a qualidade de vida dos moradores. E, nesse caso, na implementação das moradias, elas são construídas em função das necessidades de cada comunidade. E a maioria deles são pessoas mais velhas. Para ele. Fazemos espaços para eles, pensando nas suas necessidades, e que hoje somos jovens, mas amanhã não vamos mais ser. E o TTC realmente utiliza as assembleias para falar sobre os modelos de desenho de construções. Além disso, os líderes supervisionam as obras para que realmente seja feito o que foi acordado nas assembleias para o benefício de todos os moradores que vão começar a morar nessas novas construções, além de para pessoas novas que vão chegar de fora, mas sobretudo para essas pessoas da comunidade del Caño e que querem permanecer dentro da comunidade, que não querem ir para outro lugar. E dessa maneira, o TTC é a participação dos líderes e dos moradores contribuindo e realmente dirigindo o que é feito a partir do TTC. E é um trabalho comunitário, como o Mário falou. Nós não temos essas assembleias assim, dessa forma, é nas ruas mesmo, nas quadras, nas casas. E somente nesse tipo de situação que somos convidados, a gente faz esse tipo de apresentações na nossa realidade dentro da comunidade. E com as assembleias também, indo até as casas dos moradores, porque muitas vezes não querem ir até as reuniões, então a gente tem que ir até as casas para chamá-los e conversar. Porque sem isso, sem fazer esse tipo de coisa, não teríamos essa participação ativa da comunidade. Jurema falou sobre como movimentar as pessoas, como realmente atraí-las. Não foi fácil para a gente, mas é possível. E essa é a ideia. Continuar trabalhando e realmente continuar caminhando. Não é um trabalho fácil, como eu falei, mas tivemos sucesso ajudando, dando ferramentas, com esse intercâmbio de experiências para que vocês também possam ter sucesso nesse TTC no Brasil. Da nossa experiência e a partir do Prêmio Mundial das Nações Unidas do ano 2015 e 2016, tivemos 2 intercâmbios internacionais em Porto Rico para realmente oferecer conhecimento sobre o TTC. Um foi em 2017 e o outro em 2019. E Teresa, Paulo participaram lá em Porto Rico desses intercâmbios internacionais. Não é que não seja costume, realmente não é frequente, mas acontecem quando são necessários e pertinentes. Da mesma forma que aconteceu agora no Brasil, também tivemos intercâmbios virtuais ao longo desses 5 anos de TTC do Brasil, realmente com esse intercâmbio de experiências. Conheço a Maria desses intercâmbios virtuais e outros líderes também. Paulo também participou. Talvez não aconteça com a mesma magnitude que no Brasil, por causa da importância que está tendo aqui o uso da terra, mas no sentido da importância de ter essa opção de avaliar todas essas opções, reconhecendo que nossos governos, as diferentes administrações, acontece em Porto Rico e também no Brasil, em outros países, não respondem às nossas demandas de necessidade de moradia para os nossos moradores. E o TTC pode ser, sim, uma opção de desenvolvimento para garantir a permanência das comunidades. Muito obrigado.
Então, como eu falei na mesa anterior, eu venho de um processo de cooperativismo, associativismo, propriedade coletiva, e uma experiência que a gente viu no Uruguai que a gente assim, entendeu que seria a nossa menina dos olhos. E, com isso, a gente conseguiu construir essa cooperativa, que é dentro da favela, mas a gente percebe também que a gente precisa avançar, e avançar num sentido de que nós vivemos um Estado onde o capitalismo ele fala muito mais alto, né? A especulação imobiliária está batendo na porta a cada momento, e por que não se prevenir para que a gente não perca aquilo que a gente batalhou tanto para ter? Né? E eu acho que essa é uma defesa que a União de Moradia vem fazendo, principalmente no Rio de Janeiro, nessa questão da propriedade coletiva, e eu acho que o TTC, eu acredito que o TTC é uma das portas de entrada para a gente ter esse benefício, a gente garantir a nossa moradia. Quando o TTC entra no Esperança e depois ele vai para Xangri-Lá, de primeiro momento a gente já teve um boom, assim, né? 3 pessoas já venderam a casa. E aí a gente ficou muito preocupado com isso, porque seria. E as pessoas têm aqui na cabeça, tipo, vou vender minha casa por 50 mil, achando que vai comprar em outro lugar por 50 mil, ou até por menos, e não vai comprar. Nós estamos vivendo num país, uma loucura total, onde todo mundo acha que vai sair daqui do Rio de Janeiro, vai migrar para o Espírito Santo, que vai ser diferente, e a realidade é quase que igual. Então, quando eu vi pela primeira vez a discussão do TTC, eu entendi que ali era um caminho para que a gente conseguisse assegurar que a comunidade não fosse explorada, não fosse vendida, as casas, e por aí vai. E a ideia é garantir também que nossos filhos ele tenham direito a uma moradia decente, de qualidade, né, e naquele local. A gente pertence àquele território. A gente vem, a todo momento, colocando e criticando a prefeitura por fazer remoção de favela, de remover as pessoas, tipo, da Vila Autódromo, botar lá para Campo Grande, para Santa Cruz, nada contra. Só que eu acho que a vida da população está naquele território. Então, não tem sentido jogar para lá. E aí, se a gente não monitora isso, a gente acaba repetindo o erro. A gente acaba fazendo a mesma coisa. Então, a defesa que a gente faz em relação ao TTC é nesse sentido também. Aquela propriedade é nossa, nós queremos ter direito, e aí, sim, não ter direito à terra. A terra é coletiva e a casa é individual. Eu acho que nós somos o único projeto a nível de Rio de Janeiro onde nós temos 3 modalidades de casa. Nós temos casas, pesquisa feita na época, né, cadastro das famílias que já moravam no terreno. Então, nós temos casas de 2 quartos para a família que tem filhos, casa de 1 quarto para a pessoa idosa, que é só o senhor e a senhora, e tem uma modalidade menor, que é para a pessoa solteira, que não tem possibilidade ou que não quer ter filho. Então, nós temos essas 3 modalidades. E aí, o que nós descobrimos agora? Tem casa na Xangri-Lá que estava sendo explorada já, tipo um aluguel. A mãe faleceu, o pai faleceu, ficou para o filho, que o filho não mora, mas eu estava alugando para terceiro. Então, esse foi um grande barato, que a gente teve que trazer de volta essa família para conversar com ela e dizer quem é o real dono dessa casa aqui, porque nós agora vamos documentar. Né? Então, tem um TTC que vai nos ajudar e nos orientar em relação a isso. Então, eu acho que... eu acredito que assim, a gente costuma botar a mão onde a gente pode alcançar. E eu acho que o TTC ele é uma das ferramentas que pode garantir o acesso à terra, o direito à moradia, sem a especulação imobiliária. Nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, onde eu estou no meio, na ponta da Zona Oeste, quase que para o meio, e é uma área de crescimento, assim, de uma hora para outra, você dorme, tem um terreno vazio, você acorda no outro dia, tem uma imobiliária lá dentro, construindo, tem uma construtora lá. Então, isso fez com que a gente parasse também, claro que não foi todo mundo, Bárbara, né, concordando aqui com a sua fala e na minha fala anterior, a gente percebe, né, que é muito difícil o novo nos assusta. Então, quando você traz uma proposta de TTC que a comunidade não está conseguindo entender, ela começa a se afastar, ela não vai, ela tenta boicotar a reunião. E eu acho que a estratégia é essa mesmo, é ir de porta em porta, como a gente tem feito. Chamar essa galera para vir junto. E eu acho que uma coisa que a gente avança também é a questão de que ficou claro, várias vezes eu perguntei isso para a Tarsila, para outros companheiros do TTC, por exemplo, se é necessário estar todos os 50% ou 100% na reunião?
E aí foi me dito que não. Então, a gente consegue fazer um trabalho ainda e cada reunião, cada família tenta trazer um outro morador, aquele que não aparece. Uma outra coisa que a gente fez também é a divulgação nos jornaizinhos, né? Nesses comunicados que eles mandam, explicando, falando. A gente fez vídeo, a gente criou uma rede de WhatsApp só para tratar desse tema, né? Que, de vez em quando, você tem que dar uma cutucada. Olha só, essa reunião, esse grupo, é para a gente tratar de reuniões específicas do TTC. Não é para brigar. Para brigar, a gente vai brigar lá na reunião. Porque, né? Porque a gente costuma dizer o seguinte, ali atravessou a Avenida Brasil, vocês viram o desenho da casa. As casas são construídas tipo um U, então não é Avenida Brasil, você não vai pegar onda, se atravessar o quintal, está na reunião. E tem essa galera que tenta boicotar, mas uma hora a gente acredita que eles vão chegar junto, né, para poder a gente avançar. Então, tem vários mecanismos e formas de que a gente precisa adaptar e trazer para a nossa realidade, para que a gente traga esses companheiros junto, para ele entender o que é o TTC. Porque, assim, eu na minha particularidade, eu acho e creio que essa é uma das alternativas para a gente garantir a nossa continuidade naquele território. Porque, senão, a gente daqui a pouco vai estar perdendo. Nós que estamos aqui tentando entender o que é o TTC, que ferramenta nova é essa que pode nos garantir na terra, se a gente não tiver antenado, né, ficar todo mundo a ver navio, vai ficar ver navio mesmo. Né, porque a prefeitura está batendo na porta, tem previsão de uma nova via, passando bem na frente da comunidade que eu moro. E aí aquilo, se encanta pela menina dos olhos e depois, quando vê, já era. Então, acho que esse momento é o momento do pulo do gato que a gente precisa amarrar. A outra questão, bem rapidamente, que eu queria colocar em relação à questão das terras do governo federal, acho que não só o governo federal, acho que o governo do Estado, município, aquele que tiver área, a gente tem que implementar a ferramenta. Eu não sei qual o caminho, nós precisamos buscar o caminho, mas implementar. Porque, assim, nós, quanto movimento, que eu acredito que tem vários companheiros e companheiras aqui que estão nessa luta há anos por terra, né? E a gente percebe o quanto é difícil conseguir. O Grupo Guerreira de Esperança está aqui. Quantos anos esse grupo está esperando uma área para fazer uma moradia? Há 12 anos. Há 12 anos, que nasceu na fila do grupo lá que a Neide reside, do Esperança. Eles estão, ou elas estão, há 12 anos aguardando por um terreno. E a gente esbarra a todo momento com negociatas de governo, repassando a terra para quem não deveria, e quem teria que estar sendo beneficiado não está. Então, ao entrar no terreno, o terreno é nosso, é garantir o TTC nesse terreno. E nós temos que ter por hábito de entender o seguinte, é muito difícil para conseguir. Só os movimentos que estão na luta do dia a dia, e nós aqui sabemos como é difícil conseguir uma terra, para depois a gente ver a especulação imobiliária. E, muitas das vezes, nós, os moradores, é que cedemos para a própria especulação imobiliária. Né? Quando a gente tem uma fala de TTC, a gente tem experiências que estão no certo, e a gente ainda fica pensando se eu vou botar a mão nessa cumbuca furada ou não. Para mim, a cumbuca já tampou o buraco, né? E é hora da gente botar o bloco na rua e ir para cima e defender, sim, que tenha TTC. Já aproveitando aí, chamando para a audiência pública. Porque a gente vai ter agora, e são vários companheiros que falam, eu não sei se eu vou lá, não, aquilo lá não vai acontecer. Gente, a gente tem que ver para crer. Né? Carioca tem essa mania, é igual São Tomé, tem que ver para crer. Eu acho que está na hora da gente ir para cima e defender o TTC, porque é uma alternativa. E isso é um processo que vem lá do cooperativismo, do associativismo. Eu acho que por isso que Xangri-Lá a gente conseguiu compreender, porque a gente já praticava, a gente só não tinha documento. A gente já mora numa propriedade coletiva há 30 anos. Só que isso não estava garantido em lugar nenhum. A gente estava naquela ilusão de, por ser uma cooperativa, que a gente não perderia nunca, e pelo contrário. Né? Nós somos uma cooperativa que não é formalizada, então a gente não estava garantido. E, principalmente, para quem recebe terra de doação. Quando você compra uma terra, você quer comprar a terra, você quer ser dono da terra com o seu quadrado junto. Agora, eu não comprei a minha terra. Né? Foi um coletivo que comprou a sua terra. E aí a Xangri-Lá, meu tempo está estourado, né? E aí a Xangri-Lá, ela tem uma coisa bem interessante, que é uma casa em cima, bora, uma família embaixo, uma família em cima. E aí, qual é a minha discussão? Se eu recebi 48 metros quadrados para construir a minha moradia, e eu moro embaixo, por que quem mora em cima tem que receber, dobrar o tamanho da casa, se a terra, o terreno é o mesmo, o tamanho da casa é o mesmo, a família é a mesma? Exatamente. Tem tudo a ver com cooperativismo. Pelo menos foi esse entendimento que a gente teve a todo momento. Então, essa era uma outra briga que eu tinha. Porque quem mora em cima de mim, ela não tem que dobrar o tamanho da casa dela, porque quem está embaixo, ele não pode expandir, porque a terra é coletiva, o terreno não é meu, o terreno é nosso.
né? Então, acho que a criação da associação vai ser muito bem-vinda. Tem vários companheiros que estão chegando agora, que estão vindo junto aí para essa discussão do TTC. Nós estamos no processo agora de finalizar o estatuto. Eu acho que isso vai dar um bom samba, né? Vai dar um bom samba e nós vamos ser, sim, grupos que vamos estar dissolvendo, levando para frente, daqui a pouco, outros companheiros de outros estados também, né, de outros municípios que estão dentro do contexto da União de Moradia, está podendo fazer essa discussão e está implementando isso. Eu tive agora em Brasília, vários companheiros vieram perguntar, e aí, como é que está a história do TTC lá do Rio de Janeiro? Né? E a gente vai estar marcando agendas aí com a Tarsila para frente, para a gente começar a dizer onde tem gente querendo, o Paraná tem gente procurando. Então, vamos para cima, que eu acho que esse é o momento. Por isso, a minha defesa em relação ao TTC é nesse sentido. Eu acho que o pulo do gato é esse, e a gente precisa amarrar isso o mais rápido possível. Tá? Obrigada. Entendi. Exatamente, sem contar o vazamento. Exatamente. Quem é o próximo? Cláudio? Bem, gente, boa tarde a todos e todas. Eu sou da comunidade Trapicheiros. A gente também está nessa luta em prol da moradia desde 2010, quando a gente teve a real ameaça lá na comunidade. E a gente vem lutando desde então com a Defensoria Pública. Em 2019, 2018 para 2019, a gente conheceu o projeto TTC, que foi nos apresentado, inclusive através do NUT, né, o Núcleo de Terra aqui da Defensoria. E, desde então, a gente está batalhando para entender, compreender, estudando. Felizmente, eu tive uma possibilidade muito boa de ir até Porto Rico, entender como é que funcionava o TTC de lá. Conheci o nosso amigo Mário. Foi uma visita muito agradável, a gente poder conhecer tudo o que estava acontecendo lá. E eu, particularmente, fiquei maravilhado com o que eu vi. E, voltando de lá, eu não pensava outra coisa, a não ser que isso acontecesse aqui, na nossa cidade e também no nosso país. Lá no Trapicheiros, a gente sofreu uma ameaça muito grande e continua ainda sofrendo por conta da especulação imobiliária. Condomínio muito grande, de classe média alta a rica, foi construído em frente à nossa comunidade. E eu costumo dizer para todos que, se a gente não começasse aquela luta lá em 2010 até hoje, nós não estaríamos mais lá e, com certeza, estariam construindo outro condomínio como aquele que está em frente à nossa comunidade, se já não estivesse pronto. Eu costumo dizer que o TTC é mais uma ferramenta para nos blindar, para nos proteger de toda essa especulação imobiliária que existe ao nosso redor. A gente, felizmente, hoje em dia, a gente está terminando o nosso estatuto também. Lá no Trapicheiro, a gente decidiu fazer uma associação só, né? A gente tem a nossa associação de moradores e a gente estava conversando em fazer uma outra associação com a pessoa jurídica do TTC. Mas a gente viu que todos os dois estavam lutando por uma coisa só, então a gente resolveu que vamos construir essa nossa associação em conjunto com o TTC, para nos fortificar ainda mais, para proteger a nossa terra, nossas casas, nossos lares. A gente, lá no Trapicheiro, a gente tem um pertencimento muito grande à nossa comunidade, como os nossos companheiros também têm nas suas. Eu, particularmente, sou nascido e criado na minha comunidade há 48 anos. Minha mãe nasceu lá, minha avó foi para lá ainda criança. É uma comunidade centenária. Então, o nosso povo, como eu, a gente quer, mais do que nunca, proteger a nossa comunidade de toda essa especulação. A gente viu uma grande oportunidade com o TTC, né? Como a nossa companheira Jurema falou, eu também estava presente na audiência pública, onde a gente também vem lutando para que o TTC seja implementado no plano diretor da cidade, né? E está sendo muita luta mesmo. Eu agradeço a todos os
componentes do TTC que lutam arduamente, diariamente, a favor dessa causa. Às vezes eu costumo dizer que eles trabalham e lutam mais para as comunidades do que certos moradores, né? E a gente está junto nessa luta também. E a gente está torcendo para que tudo dê certo a favor de todos nós. Realmente é uma ferramenta necessária para a nossa cidade. Teve uma fala minha que eu falei na audiência pública o seguinte: eu não vejo uma outra ferramenta que lute a favor do povo pobre de comunidade, de favela, de morro, como o TTC. Ele apresenta assim, um cardápio de possibilidades que pode nos defender imensamente de tudo que está acontecendo, de toda essa especulação. É claro que a gente já tem aqui na cidade outras ferramentas que vieram surgindo ao decorrer dos tempos, mas acho que não houve ainda uma tão bem pensada quanto o TTC para as comunidades. Acho até que as comunidades deveriam realmente estar mais envolvidas, como a nossa companheira Jurema falou, nas audiências públicas, porque eu não tenho dúvida que o TTC sendo implantado no plano diretor da cidade, a gente vai ter uma força muito grande para nos defender nossos irmãos, nossos companheiros, dessas futuras lutas que a gente costuma ter, né? A gente já viu casos como nossos companheiros lá da Vila Autódromo, da nossa companheira, nossa amiga Penha, que sofreu muito, né, com toda aquela maldade, aquela barbárie que eles cometeram, né, o poder público, por conta de ganância, de dinheiro, né. E a gente também, lá no Trapicheiro, eu costumo falar para os moradores que a gente, às vezes, relaxa, a gente acha que alguns moradores vêm conversar comigo e falam: ninguém tira mais a gente daqui não, Paulo. Aqui a gente tá bem, aqui ninguém mexe mais com a gente. Mas que nada, isso daí é uma falsa ilusão de que está tudo bem. Porque lá em 2010, quando a gente sofreu a primeira tentativa de remoção, eu também pensava isso, que era morro, favela, que ninguém queria aquele lugar para nada e que a gente não precisava correr atrás de legalização, documentação, e quanto mais provar por A mais B que a gente residia naquele lugar há tanto tempo. Então, para minha surpresa, isso aconteceu, foi uma luta, tiveram algumas casas demolidas, e foi através da união da comunidade e a gente correr atrás dos nossos direitos, que a gente permaneceu, e só estamos lá até hoje por conta dessa luta que continua. Às vezes é uma luta mais fraca, que são poucas pessoas que estão ali participando, que o pessoal às vezes pensa que está tudo bem, e aí o pessoal da própria comunidade vai se afastando. Por isso a pergunta de alguns: como a gente faz para trazer o pessoal de volta, né? Convencê-los a estar participando, porque a gente sabe que sozinho a gente é muito fraco e unido a gente é forte. Então, eu gostaria de realmente ressaltar aqui todo o meu carinho e admiração pelo projeto TTC, por tudo que ele já realizou pelo mundo, pelos companheiros que permanecem em suas terras por conta dessa luta, por conta desse instrumento, e eu gostaria que muitas das nossas comunidades aqui, estados, o nosso Brasil, também tivessem essa mesma oportunidade. Obrigado a todos aí pelo espaço. Boa tarde a todos e todas. Vocês já cansaram de me ver ali no telão hoje, né? E agora estão vendo ao vivo e a cores. Eu sou Neide, tenho 62 anos, ainda não me aposentei, sou mãe e sou avó, e sou moradora da Cooperativa Esperança. Eu costumo dizer cooperativa, porque quando eu conhecia 20 anos atrás, me foi passada a ideia de cooperativa, que junto a gente é mais forte. E eu aceitei e abracei essa proposta porque eu precisava de uma casa. Na época eu tinha 2 filhos pequenos e morava com a minha mãe. E era um sacrifício, porque era uma casa pequena, com várias pessoas, muito difícil de conviver, eu que já tinha estado fora e precisava estar novamente, ter a minha casa novamente.
O projeto levou aí uns 5 anos de reivindicação, de passeata, igual o nosso grupo Guerreiras Urbanas ali está 12 anos esperando. Eu acho isso um absurdo muito grande vocês ficarem nessa luta, vamos para passeata, vamos para atividade, vamos reunião na prefeitura, na Caixa Econômica e não conseguir. E dar um passo para frente e 2 para trás. Mas o Grupo Esperança passou por isso. Mas nós somos uma comunidade um pouco só diferenciada. Porque a maior parte das comunidades do Rio são favelas, em morro e tal. O Grupo Esperança é diferente. A Cooperativa Esperança é diferente. A gente se reuniu, se juntou, embaixo do chapéu da União, com a Fundação Bento Rubião, igual vocês viram ali, e a gente se reuniu em Xangri-Lá. E a gente chegou, assinou um contrato, assinou um distrato, assinou outro contrato, e chegamos no nosso loteamento para 70 casas, todo arrumadinho, todo bonitinho. Você imagina? Rua asfaltada, água, esgoto, tudo pronto. Aí eu começo a ver o companheiro da Lapa falando que tem problema de drenagem, o companheiro lá de Acari falando de problemas lá também. Em todo o Rio de Janeiro nós temos esse tipo de problema, de moradia, que não estão em lugares adequados, que não tem saneamento, que não tem aparelho, que não tem escola, não tem hospital. O Grupo Esperança ele conseguiu chegar numa parte em que ele estava com o loteamento pronto. Dependia da gente entrar com a mão de obra como contrapartida para construir a casa. O recurso, o dinheiro veio do governo federal, que nenhum morador botou a mão na grana, a gente juntou uma comissão, e essa comissão, com a assessoria da União de Moradia e da Fundação, que dizia, esse mês a gente tem que construir 2 casas, levantar a parede de 2 casas, e a Caixa Econômica vinha fiscalizar. 5 anos depois, simplesmente a obra foi concluída, mas não foi praticamente acabada junto à Caixa Econômica. Então, a gente tem um problema, porque a gente ainda deve essa casa. O terreno foi cedido pela prefeitura, com o uso de 100 anos. Né? Alguém aqui falou que ninguém vive mais de 100 anos. Eles emprestaram para a gente lá 100 anos, quer dizer, a gente não é dono. O recurso da Caixa Econômica, a gente ainda não conseguiu, começou a pagar, porque ainda tem algumas coisas, documentação, troca gente da Caixa Econômica, enfim. Eu tenho uma casa que eu trabalhei 5 anos para construir, mas eu não sou dona. Certo? Não está no meu nome. Depois que se entrou nas casas, casa linda, maravilhosa, era a primeira moradia, estava novinha em folha, gente. Linda. Com piso, com pia, banheiro, janela, tudo lindo, tudo novo, 0 bala. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma área nos fundos, uma varandinha na frente, uma faixa na frente da casa e uma área bem grandinha nos fundos, que eu tenho uma horta. Tem um companheiro da UERJ aí que disse que eu dei entrevista sobre horta no quintal. Ele deve estar por aí ainda. Enfim, é uma casa linda, que eu costumo chamar de meu troféu. O grande problema é que, depois que recebeu a chave, o morador fechou a porta e jogou a chave fora. Ele já tinha conseguido o que ele queria, a casa. Então, ele acha a mesma coisa que acontece nos trapicheiros, que ele está tranquilo, que ele está seguro, que ele está bem. Ele não precisa se preocupar com nada. Ele já tem a casa dele, ele vai se envolver mais em quê? A gente teve um período de, está cansado de 5 anos de obra, vamos aguardar, vamos esperar. E aí a gente chegou na época da pandemia, que se já estava todo mundo dentro da sua casa, isolado, cuidando da sua vida, veio a pandemia e isolou mais ainda. Nesse período, a gente conheceu o TTC através da Sandrinha, da Fundação Bento Rubião, e a gente começou. Eu assisti somente 2 plenárias presenciais. A maior parte foi virtual, porque a gente estava na pandemia. E eu queria entender o que era o termo territorial coletivo. Eu queria saber, e eu precisava inteirar. Eu gosto de bater de frente, eu quero saber tudo o que eu preciso de frente. Espera aí, Tarsila, você me deu o microfone agora, não vou parar de falar agora, não.
Eu gosto de estar de frente, eu quero saber realmente em que eu posso confiar, em que eu posso apoiar. E eu vejo que o TTC veio para dentro do Grupo Esperança para reorganizar, reestruturar e manter a gente na terra. Porque assim como ocorre um viaduto em Xangri-Lá, que a prefeitura está querendo passar lá e vai está arriscada a deslocar, tirar os moradores de lá. O trapicheiro é a situação imobiliária, que é um condomínio de luxo que quer tirar a favela do lado. Nós temos o Grupo Paralelo. A colônia Juliano Moreira é berço da milícia. Eu gosto de chamar de poder paralelo, né? Vamos dizer assim que fica um pouquinho mais sofisticado. Porque se falar na cara deles que eles são milícia, eu ganho um tiro. Então, deixa eu ficar quieta. E é dessa forma que eu vejo que o Grupo Esperança está ameaçado. Até um tempo atrás, eu dizia assim, o Grupo Esperança é uma ilha cercada de milicianos à volta. Entendeu? Eles não se metem com a gente, porque a gente já ganhou prêmio, apareceu na televisão, aparece num monte de lugar, então eles não vão se meter com a gente. Até que, há um tempo atrás, há cerca de um mês atrás, saiu uma reportagem que eles cobram de quem vende sacolé. O nosso amigo Mário e a nossa amiga Bárbara não sabem o que é um sacolé, né? É um chup-chup em outras regiões do município. É aquele picolé no saquinho, né? Então, a pessoa bota aquilo para gerar uma renda, ela bota aquilo numa bolsinha e vai vender. Eles cobram as pessoas, e isso nem eu que sou moradora lá de dentro sabia, eles cobram isso das pessoas que vão fazer uma pequena geração de renda. Com a gente, por enquanto, eles ainda não mexeram, mas é uma área em que é um barril de pólvora, em que a qualquer momento eles podem começar a cobrar segurança, ou até mesmo dizer assim, sai dessa casa aí, que eu preciso dessa casa, eu quero essa casa tem quintal, essa casa é bonitinha, é organizada, a rua é asfaltada, e botar a gente para fora. Então, são 3 tipos de ameaça que a gente tem. A gente tem a ameaça da prefeitura com o viaduto, a gente tem especulação imobiliária e tem o poder paralelo do outro lado. Tudo na mesma cidade, vamos botar assim, no mesmo município. Porque Xangri-Lá e Esperança são muito próximos, mas a Tijuca já não é tanto. Mas a especulação imobiliária também avança. E o TTC vem como dar uma garantia de que eu, Neide, conquistei a minha casa. E se amanhã ou depois eu não estiver aí e os meus filhos não quiserem se manter no Grupo Esperança, eles passem essa casa para o TTC. E o TTC vai escolher uma Neide, mãe, negra, assalariada, que precisa de uma moradia digna para morar, para ter a sua hortinha. O TTC vai garantir que uma família que está morando aqui embaixo, com criança, igual eu fui lá embaixo, eu vi, tenha um local para chamar de seu, uma casa para chamar de sua, o seu troféu, o seu lar, o seu cantinho, o seu pedaço. Tem muita gente precisando de moradia. E essa garantia não é só para mim hoje, porque hoje eu já estou tranquila que eu estou dentro da minha casa. Eu quero que o TTC venha para dar garantias futuras. Eu trabalhei na obra, mas quem pegar essa casa vai ter o orgulho de dizer: alguém construiu essa casa com as próprias mãos. Essa mulher que depende de uma moradia para manter os seus filhos. A grande notícia saiu ontem. O Rio de Janeiro está em 2º lugar no número de mulheres, assim, com mais mulheres do que homens. E nós, mães, mulheres, donas de casa, sabemos da importância da moradia. Então, é para isso que o TTC vem, para agraciar, para dar garantia, para que essas mulheres possam criar os seus filhos com paz, com segurança, com garantia que eles vão ter um teto amanhã.
Muito obrigado. Desculpa, Tarsila, se eu falei demais. Nós não vamos abrir para perguntas agora, mas todos os nossos convidados estarão à disposição aqui no nosso último momento de dinâmica, de café, tá bom? Não, vocês não só podem fazer pergunta, como vocês podem conversar com todo mundo aqui. Queria convidar, por favor, a Rásia novamente aqui para compor nossa mesa e a Ashley, para que a gente possa agradecer aos nossos convidados que nos brindaram aí com um contexto tão importante, com falas tão potentes. Eu acho que essa última mesa, focada na América Latina, focada no desafio dos assentamentos informais, fecha com chave de ouro esse nosso dia para refletir sobre o termo territorial coletivo aqui no Brasil, para refletir sobre o quanto a gente já avançou nesses 5 anos, mas o quanto a gente ainda tem a avançar no desenvolvimento de mais esse instrumento para a garantia do direito à adequada para todas e todos, né? Então, queria pedir uma salva de palmas para os nossos convidados, que contribuíram tanto com a gente hoje. Tem um pequenininho ali incomodado com as palmas um pouquinho, mas já está na luta. Ah, é? Bom, gente, já estamos quase nas 5 horas da tarde, estamos aqui desde de manhã, a gente sabe que está todo mundo cansado. Eu queria renovar aqui alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui na figura da Nina, a Urbamonde, que é um dos financiadores do nosso projeto. E aí queria também, não podia deixar de agradecer a Road Habitat, que também vem nos ajudando a trazer essa ideia do TTC para o Brasil. E agora, mais recentemente, ao REARC, que também vem colaborando com essa ideia. A gente sabe que conseguir recursos para desenvolver projeto voltado para a moradia social, voltado para a moradia adequada, é muito difícil no nosso país. Então, sem essas instituições parceiras, a gente não poderia ter chegado até aqui, ter desenvolvido tudo o que vocês tiveram a oportunidade de ver hoje. Mas a gente precisa também agradecer aos nossos parceiros locais, precisamos agradecer ao nosso grupo de trabalho, que hoje é composto por mais de 200 pessoas, de mais de 70 instituições, cada vez mais espalhadas pelo Brasil. Antes eram muito restritas ao Rio de Janeiro, sem vocês também nada disso seria possível. Agradecer às nossas comunidades piloto, que estão aqui representadas por Jurema, Paulo, Neide, mas que também estão representadas por Ana, que é da Terra Prometida, que está se juntando a esse grupo, e também da Vila Autódromo. Então, é muito, muito bacana estar junto com vocês, construindo essa nova proposta, auxiliando no desenvolvimento comunitário e territorial protagonizado pelos moradores. E agradecer ao pessoal que fez o dia de hoje possível, né? Então, o nosso almoço, nossos lanches, que foram providenciados pelo Centro de Integração da Serra da Misericórdia. Tudo maravilhoso, orgânico, produzido na favela, um projeto de uma potência enorme que eu já convido todo mundo a conhecer, a saber mais. O trabalho da Ana e das parceiras é realmente incrível. Queremos agradecer também à equipe de interpretação, que são alunos do curso de interpretação da PUC-Rio. Sem vocês também, nada desse intercâmbio aqui seria possível, então muito obrigada. Agradecer também à empresa Comunica, que é a empresa dos equipamentos, da cabine, que também colaborou aqui com esse evento, muito importante.
o corpo técnico da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, o pessoal aqui do audiovisual, da limpeza, da Copa Cozinha, que nos proporcionou esse espaço incrível aqui para a gente estar junto no dia de hoje. Então, muito obrigada, Defensoria Pública. E falando em Defensoria Pública, eu quero renovar meus agradecimentos ao Núcleo de Terras e Habitação, aqui representado pelo defensor Luiz Gustavo, nosso parceiro de longa data e que foi quem tornou aqui essa estrutura possível. E, por fim, agradecer a todos e todas aqui pela presença, pelo debate de altíssimo nível, de altíssima qualidade que nós tivemos no dia de hoje. Acho que a troca foi muito rica, a gente aprendeu muito. E, com isso, vou convidar todo mundo para duas coisas. Primeiro, para a nossa última dinâmica de papeizinhos do dia, que é o seguinte: a partir de tudo que todo mundo ouviu aqui hoje, o que vocês entendem que são as maiores potenciais e quais são os maiores desafios do termo territorial coletivo para a gente aqui no Rio de Janeiro, para a gente aqui no Brasil, né? Cada um de vocês recebeu 2 papeizinhos. Coloquem os potenciais, o que vocês veem de bom na proposta, né? O que tem aí de potencial de mudança, de melhoria. E quais são os desafios? O que a gente ainda tem que dar conta para fazer isso acontecer? E aí, junto com essa última dinâmica, daqui a 5 minutinhos, eu não sei se vocês já viram, mas tem um bolo maravilhoso na mesa lá atrás. Esse bolo foi um presente da Neide no aniversário do nosso projeto. A Neide é uma boleira de mão cheia, então eu recomendo que ninguém perca esse bolo, que a gente vai cantar parabéns para o nosso TTC daqui a pouquinho. Tá bom, gente? Muito obrigada.